Imagine acompanhar a Bíblia como você nunca viu antes, em capítulos que revelam a grandiosidade da história de Deus com a humanidade, passo a passo, de forma profunda, emocional e inesquecível. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada episódio é uma jornada reveladora, uma ponte entre o céu e o coração humano. Se no capítulo anterior vimos a restauração da aliança entre Deus e o povo após a grave queda do bezerro de ouro, agora a narrativa entra em uma nova e poderosa fase. Uma fase onde a fé não é mais apenas clamada com os lábios, mas expressa por meio da obediência prática. É tempo de construir, é tempo de consagrar, é tempo de ver Deus habitar entre nós. Após Moisés descer do monte com as novas tábuas da aliança e com o rosto brilhando por causa da glória de Deus, uma atmosfera de reverência se instala no acampamento. Aquele povo que antes havia dançado em torno de um ídolo de ouro, agora está quebrantado. Seus corações estão sensíveis, prontos para responder com obediência genuína. O arrependimento não se limita mais ao lamento, ele se transforma em atitude. Deus não apenas perdoou, ele reafirmou sua presença. E agora, com essa segunda chance, o povo tem a oportunidade de demonstrar sua transformação por meio da obediência. Não qualquer obediência, mas uma que edifica, que serve, que manifesta a glória de Deus de forma concreta. Você já se perguntou como seria se o próprio Deus decidisse morar ao seu lado? Como você se prepararia para recebê-lo? Esse é exatamente o momento que estamos prestes a presenciar. Moisés reúne a congregação e transmite a ordem. É hora de construir o tabernáculo, o lugar sagrado onde o próprio Deus habitaria no meio deles. Mas essa construção não viria por imposição. Deus não exige ofertas forçadas, mas sim corações voluntários. E para a surpresa de muitos, algo extraordinário acontece. O povo responde com uma generosidade tão avassaladora, tão profunda, que os líderes precisam intervir. Homens e mulheres começam a trazer tudo o que têm: ouro, prata, tecidos finos, peles, azeite, pedras preciosas, madeira de acácia. Mas não apenas isso. Eles também oferecem seu tempo, seus dons, suas habilidades. Cada entrega é uma declaração. Deus, nós queremos que o Senhor habite entre nós. A resposta do povo é tão intensa que Moisés, vendo a quantidade de material acumulado, dá uma ordem surpreendente. Basta, já temos mais do que suficiente. Você consegue imaginar isso? Um povo que outrora tinha coração dividido, agora entrega tanto que precisa ser contido. A generosidade se torna o sinal visível de que aquele povo foi verdadeiramente transformado. Essa não é apenas uma oferta de recursos, é uma oferta de si mesmos. E aqui surge uma pergunta poderosa para você que está nos assistindo. Se hoje fosse o dia em que Deus escolhesse habitar na sua casa, o que você estaria disposto a oferecer? Como você demonstraria com ações concretas que deseja sua presença? Mas essa generosidade não surge do nada. Ela brota de uma experiência profunda com a graça. O povo viu a severidade da justiça divina, mas também experimentou o poder restaurador do perdão. E isso muda tudo. Agora, cada peça entregue carrega um significado espiritual. O ouro já não representa ostentação, mas santidade. As joias já não refletem vaidade, mas consagração. Até mesmo as habilidades manuais, como tecer, costurar ou entalhar madeira, passam a ser vistas como expressões de adoração. E é aqui que aprendemos uma lição essencial. Quando Deus realmente toca o coração de uma comunidade, a obediência deixa de ser um fardo e se transforma em prazer. O povo não serve por medo, mas por amor. Eles não obedecem para serem aceitos, obedecem porque foram aceitos. O que vemos aqui é o nascimento de uma nova identidade espiritual. Um povo, marcado por um passado de rebeldia, agora é lembrado como aquele que construiu a casa de Deus. O mesmo povo que se entregou ao pecado
agora se entrega à santidade. E essa transição é poderosa. O tabernáculo ainda não foi erguido, mas algo já começou a ser edificado. E não com pedras ou madeira, mas com corações. Antes de qualquer estrutura ser levantada, Deus já está construindo algo invisível. Um povo disposto, quebrantado, moldado pela obediência. A verdadeira morada começa aqui, não nas cortinas ou colunas, mas na decisão coletiva de dizer: sim, Senhor, eis-nos aqui, habita entre nós. E você, que nos acompanha nesse capítulo emocionante da Bíblia, sente esse mesmo anseio? Já experimentou a transformação que leva da queda à edificação? Compartilhe nos comentários o que você já entregou a Deus em resposta à sua graça. Já sentiu aquele impulso profundo de fazer mais, não por obrigação, mas por amor? Sua história pode inspirar outros. E lembre-se, a obediência genuína sempre gera frutos visíveis. Veremos como Deus escolhe artesãos ungidos, como cada detalhe da construção carrega uma revelação. E por fim, como a presença gloriosa de Deus desce sobre o tabernáculo. Não perca os próximos minutos. Estamos prestes a ver o céu tocar a terra. A mobilização do povo para a construção do tabernáculo já era uma demonstração poderosa de transformação espiritual. Mas Deus não apenas queria uma obra coletiva. Ele desejava que cada detalhe da sua morada fosse conduzido por pessoas capacitadas por algo além de talento, pessoas cheias do Espírito de Deus. E assim, em meio à multidão, 2 nomes são chamados com distinção: Bezalel e Aholiabe. Esses homens não eram apenas hábeis com as mãos. Eles foram ungidos com sabedoria, entendimento e conhecimento divino para executar uma obra que ia além da estética. O tabernáculo não era uma construção comum, era uma casa para o eterno. E para isso, Deus capacita aqueles que vão transformar planos celestiais em realidade terrestre. Bezalel, da tribo de Judá, é descrito como alguém cheio do Espírito de Deus, com habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze, pedras preciosas e madeira. Já Aholiabe, da tribo de Dan, é seu auxiliar e parceiro nessa missão sagrada. Juntos, eles não apenas coordenam, mas também ensinam outros. Isso é importante. A obra de Deus não se faz sozinho, nem é restrita a poucos. Há um espírito de cooperação que se espalha entre os trabalhadores e cada um oferece o melhor que tem. Tecelões, carpinteiros, bordadeiras, artesãos de metais, todos unidos por uma causa que vai muito além da arte, a adoração. Você já parou para pensar quantos dons espirituais existem entre nós que ainda não foram consagrados ao serviço de Deus? A obediência aqui assume uma forma concreta e belíssima. Cada peça criada, cada nó amarrado, cada corte de tecido carrega consigo uma intenção espiritual. Não se trata de improviso ou pressa. A construção segue um modelo exato, revelado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Cada medida, cada proporção, cada material foi especificado. Não há espaço para achismos ou para adaptar conforme preferências humanas. A fidelidade aos detalhes é o que torna o tabernáculo digno da presença divina. E isso nos faz refletir quantas vezes em nossas vidas somos tentados a ajustar a vontade de Deus aos nossos desejos? Quantas vezes escolhemos atalhos ao invés de seguir o padrão celestial com reverência e precisão? A dedicação do povo e dos artesãos é marcada por um espírito de excelência. Eles não estão apenas cumprindo uma tarefa religiosa. Eles estão edificando um espaço onde o céu tocará a terra. O tabernáculo está sendo tecido, esculpido e moldado não apenas com as mãos, mas com o coração. E há uma beleza sobrenatural nisso. Quando pessoas simples se colocam à disposição de Deus, Ele transforma habilidades comuns em instrumentos de glória. É como se cada martelada, cada bordado, cada encaixe dissesse: Senhor, queremos que habite entre nós. Você já dedicou seus dons,
por mais simples que pareçam, para um propósito eterno. Já ofereceu a Deus aquilo que sabe fazer como forma de adoração. À medida que a estrutura toma forma, o deserto se transforma. Um lugar árido e aparentemente sem propósito começa a revelar um centro de adoração, uma morada gloriosa que cresce diante dos olhos de todos. O altar de bronze é forjado. O candelabro de ouro é moldado com delicadeza. A arca da aliança, o objeto mais sagrado de todos, é esculpida com temor e santidade. Cada item não é apenas simbólico, ele tem função espiritual. O altar representa o sacrifício, o candelabro, a luz divina, a arca, a presença viva de Deus entre seu povo. Tudo coopera para que, no fim, o tabernáculo não seja apenas um templo, mas um testemunho. E esse testemunho ecoa uma mensagem clara. Quando a obediência se torna morada, o invisível se manifesta. Deus está se movendo entre os homens, mas não da forma que muitos esperavam. Ele não vem com trovões e terremotos como no Monte Sinai. Ele vem através da fidelidade, da dedicação, da excelência. A glória de Deus começa a se revelar por meio de mãos humanas ungidas. E isso muda tudo. O sagrado não está mais restrito ao alto do monte. Ele está descendo ao nível do cotidiano. Ele está sendo costurado, entalhado, edificado entre as tendas. É o céu fazendo morada no meio do deserto. E essa realidade levanta uma pergunta essencial. Temos edificado nossos lares, nossos ministérios e nossas vidas segundo o padrão do céu? Ou estamos apenas improvisando no caminho? Estamos diante de um capítulo que revela algo profundo sobre a espiritualidade bíblica. Deus habita onde há reverência, obediência e entrega. O tabernáculo ainda não foi erguido completamente, mas a essência dele já está viva entre o povo. O coração obediente é o primeiro altar onde a glória se manifesta. Nos próximos momentos, veremos como tudo é finalizado com precisão, como Moisés inspeciona cada detalhe e, por fim, como a presença indescritível do Senhor enche o tabernáculo de forma sobrenatural. Fique conosco, a jornada está apenas começando. O que começou como uma simples obediência, agora chega ao seu ápice. Todas as peças do tabernáculo estão prontas. Não faltou nada. Cada bordado, cada utensílio, cada estrutura foi feita conforme a revelação que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Mas antes da glória se manifestar, algo ainda precisa acontecer: a entrega da obra. É nesse momento que testemunhamos um dos atos mais simbólicos e significativos da história do povo de Israel. Todos os elementos são levados até Moisés, não apenas como um relatório de tarefas cumpridas, mas como uma oferta solene. Moisés examina cuidadosamente tudo o que foi feito. Um a um, os objetos passam por suas mãos. Ele verifica cada detalhe. Ele não busca perfeição estética, mas fidelidade ao que Deus ordenou. E ao ver que tudo foi feito exatamente como o Senhor havia instruído, Moisés abençoa a obra. Esse gesto é poderoso. A bênção de Moisés não é apenas um agrado humano, é um selo espiritual. Ele reconhece que aquele tabernáculo não é fruto apenas de habilidade, mas de obediência. O povo não tentou melhorar os planos de Deus. Eles não acrescentaram ideias próprias, eles não cortaram etapas, eles simplesmente obedeceram. E essa obediência transformou um monte de materiais em uma morada para o Santo de Israel. A fidelidade aos detalhes não é um capricho, é a ponte entre a ordem divina e a manifestação da glória. Você já parou para refletir sobre como pequenas decisões de fidelidade podem preparar o caminho para grandes visitas de Deus? Moisés então monta o tabernáculo conforme a ordem divina, coloca cada peça em seu lugar, consagra cada elemento, unge os utensílios com óleo e organiza tudo com reverência e temor. Esse momento não é apenas ritualístico, é profundamente espiritual. O povo assiste em silêncio,
Há uma expectativa no ar. Algo está prestes a acontecer. E então, o inesperado, o extraordinário, o indescritível acontece. A nuvem da glória de Deus desce sobre a tenda da congregação. A Escritura diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo de tal forma que nem mesmo Moisés conseguia entrar. O local havia sido consagrado e Deus o havia aceitado. A presença divina era agora visível, palpável, esmagadoramente real. O Deus que antes falava do monte, agora habitava entre o povo. Esse é um dos momentos mais gloriosos de toda a narrativa bíblica até aqui. O Deus que antes parecia distante, que falava por meio de trovões, que julgou o pecado com fogo, agora escolhe habitar no centro do acampamento. Não no trono de uma cidade, não em um templo grandioso, mas no meio de tendas no deserto. O contraste é poderoso. A glória não desce em meio a riquezas ou ostentação, mas sobre um lugar construído com generosidade, reverência e fidelidade. Isso nos ensina algo profundo. Deus não procura perfeição estética, ele busca corações rendidos. O tabernáculo não era o maior edifício do mundo, mas era o mais obediente. E por isso foi o lugar escolhido para ser casa do Altíssimo. Será que hoje, em nossos corações e comunidades, temos construído espaços assim? O texto sagrado nos diz que, desde então, a nuvem da glória cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo brilhava sobre ele à noite. Era o sinal contínuo da presença de Deus. Não era um fenômeno isolado, era uma habitação permanente. E mais do que isso, essa nuvem agora guiava o povo. Quando ela se levantava, era hora de partir. Quando permanecia sobre o tabernáculo, era hora de acampar. A presença de Deus se torna literalmente a bússola da jornada. Isso é mais do que direção geográfica. É um ensino espiritual profundo. Quem anda com Deus aprende a não dar um passo sequer sem sua presença. Você já se perguntou quantas decisões toma sem consultar essa nuvem? Quantas vezes se moveu por impulso e não por direção? O povo que antes clamava por um bezerro de ouro, agora olha para a nuvem da glória com reverência. Eles não têm mais pressa, eles não têm mais planos próprios. Eles aprenderam, com dor, com arrependimento, com restauração, que viver com Deus é melhor do que viver por conta própria. Eles não são apenas o povo escolhido, agora são o povo habitado. A história da redenção dá aqui um de seus saltos mais emocionantes. O Deus que perdoa, agora, também habita. A aliança foi restaurada, mas mais do que isso, foi selada com presença. E essa presença transforma tudo. Onde Deus habita, a vida. Onde Deus habita, a direção. Onde Deus habita, a glória. Mas a jornada ainda não terminou. O povo está pronto, o tabernáculo está de pé e a nuvem repousa sobre eles, silenciosa, majestosa, viva. Mas essa nuvem, que representa a própria presença de Deus, também se move. E quando ela se ergue, o povo precisa estar atento. A vida com Deus não é estática, é uma caminhada constante, feita de escuta, confiança e prontidão. A obediência que antes construiu, agora será chamada a seguir. Em meio ao deserto, ao desconhecido, cada passo passa a depender da presença. Não há mapa, apenas uma nuvem. Não há trilha, apenas a fé. E é nesse ritmo divino que a história continua, com olhos fixos no céu e pés prontos para andar conforme ele guiar. A presença de Deus não é apenas uma bênção, é um compromisso. Quando a nuvem da glória repousa sobre o tabernáculo, o povo de Israel entende: o Senhor não é um visitante que vem e vai. Ele decidiu habitar entre eles, e essa habitação muda tudo. Não se trata mais de viver como se Deus estivesse distante, observando do alto. Agora, Ele está no centro. Sua glória repousa ali, dia após dia. E com isso, surge uma nova responsabilidade: manter o espaço santo. Não basta construir, é preciso conservar. Não basta oferecer, é preciso continuar oferecendo.
A caminhada com Deus não é feita apenas de marcos gloriosos, mas de perseverança contínua. E é aqui que o verdadeiro teste começa. Como viver com a presença todos os dias? É fácil se emocionar com momentos extraordinários, com manifestações poderosas, com nuvens e fogo visíveis. Mas e nos dias em que a nuvem apenas permanece parada? E quando o fogo arde em silêncio, sem espetáculo? A presença de Deus não é medida por sensações, mas por convicção. E é isso que o tabernáculo ensina. A glória que desceu ali não era para impressionar, era para habitar. Deus escolheu estar presente mesmo quando não há música, nem festa, nem celebração. Ele está lá porque prometeu estar. E isso transforma não apenas o espaço físico, mas a alma coletiva do povo. A cada manhã, ao olhar para a nuvem, Israel é lembrado. Não estamos sozinhos. E isso também vale para nós hoje. Você tem percebido a presença de Deus mesmo nos dias comuns? O tabernáculo se torna mais do que um lugar de culto. Ele se transforma em uma referência de identidade. O povo não é definido pela terra, pois ainda estão no deserto. Não são definidos por estabilidade, pois vivem em tendas, mas são definidos pela presença. São o povo com quem Deus anda. Essa é a maior honra que um povo pode ter. Eles não têm exércitos fortes, não têm muralhas, não têm reis, mas têm a glória. E isso basta. Essa realidade nos convida a refletir sobre o que verdadeiramente nos sustenta. Será que temos edificado nossa vida sobre aquilo que brilha aos olhos humanos? Ou sobre aquilo que carrega o peso eterno da glória de Deus? Em tempos de instabilidade, o que te dá segurança? A presença ou as posses? Há algo profundamente comovente em ver um Deus tão grandioso escolher se aproximar. O mesmo Deus que criou galáxias, que sustenta o universo com a sua palavra, decidiu viver em meio a tendas frágeis, entre um povo que havia falhado. Ele não espera a perfeição para se manifestar. Ele responde: a obediência sincera. Isso nos dá esperança. Esperança de que Ele também pode habitar em nós, mesmo com nossas limitações. Quando colocamos nossa vida em ordem, quando seguimos suas instruções, quando o buscamos com sinceridade, Ele vem. E quando Ele vem, tudo muda. O medo perde força, a dúvida se dissipa, o deserto continua sendo o mesmo, mas agora ele é habitado pela glória. Você já experimentou essa transformação? Já sentiu a diferença de ter Deus não apenas por perto, mas dentro da sua jornada? A presença de Deus no tabernáculo não é apenas um final glorioso para uma história de queda e restauração. É o começo de uma nova realidade espiritual. A obediência não apenas reconstruiu a aliança, ela preparou espaço para a glória. E esse princípio é eterno. Até hoje, Deus procura corações onde possa habitar. Ele não busca templos de ouro, mas almas rendidas. Ele não deseja estruturas impressionantes, mas vidas alinhadas ao seu padrão. Quando um coração decide obedecer, Deus desce. Quando uma casa é consagrada, Deus entra. Quando uma comunidade anda em fidelidade, Deus permanece. E onde Deus está, há vida, direção, paz e poder. É por isso que essa história não deve ser apenas lida, ela deve ser vivida. A morada de Deus não é mais um lugar específico. É onde Ele encontra espaço para reinar. Neste ponto da jornada, o que temos não é apenas um povo reformado, mas um povo portador da presença. Eles se tornaram o que foram criados para ser: um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma casa viva para Deus. E esse chamado continua ecoando até hoje. Você pode ser morada do Eterno, sua família pode ser morada do Eterno, sua igreja, sua comunidade, seu ministério, tudo pode se tornar santuário se houver obediência, pureza e entrega. Esse é o convite que fica para você agora. Será que você está pronto para construir um espaço para Deus em sua vida? Está disposto a obedecer, mesmo nos detalhes? Está disposto a ser moldado como foram Bezalel e Aholiabê, com excelência?
Zelo e temor. A história do tabernáculo nos mostra que o perdão de Deus não é o fim da linha, é o recomeço de algo ainda mais grandioso. A graça que perdoa também convida. Ela chama à ação, chama à edificação, chama à comunhão. Deus não apenas nos liberta do Egito, Ele deseja caminhar conosco pelo deserto, habitar entre nós e fazer do nosso coração um trono. Que essa verdade transforme sua maneira de viver. Que você não busque apenas manifestações passageiras, mas habitação constante. Que sua vida se torne o lugar onde o céu se sente em casa. E quando a nuvem se mover, porque ela sempre se move, que você esteja pronto para segui-la. Pois o maior privilégio que alguém pode ter não é conquistar o mundo, mas ser guiado pela presença. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.